Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje nós iremos estudar uma aplicação muito interessante da computação, tá certo? Que é basicamente a simulação de um sistema caótico a partir do modelo conhecido como recorrência logística. Tudo bem? Então, nós vamos começar lá do início, definindo qual que é esse nosso modelinho matemático, né? Afinal, o que é a recorrência logística? Ou também conhecido como mapa logístico, né? Do inglês, Logistic Map. Então, basicamente, a ideia é assim, ó, suponha que a gente queira mapear ou modelar, né, o número de indivíduos de uma população a partir de uma população inicial. Então, veja, assim, eu começo com uma população x0, e aí daqui um dia, ou daqui uma semana, daqui um mês, um intervalo de tempo, no próxima geração, eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, R vezes x0. Então, x1 é R, x0, onde R seria a taxa de crescimento, né? Ó, R maior que zero denotaria a taxa de crescimento. Só que o que acontece? Se eu usar um modelinho desse, ele não representa muito bem a realidade da natureza, né? Porque isso aqui iria crescer, crescer, crescer indefinidamente, esse número aqui ia tender a infinito. Só que a gente sabe que no mundo real, a natureza tem limitação de espaço, limitação de recursos. Então, há aquilo que a gente chama de restrição, né, para o crescimento dessa nossa população, XN. Então, a ideia é que a gente tem que tentar adicionar no nosso modelo alguma coisa que nos leve para um ponto de equilíbrio, tudo bem? Onde o número de indivíduos tenda a se estabilizar, não crescer indefinidamente. Então, vamos chamar assim, recorrência logística, ela é definida por esse modelinho aqui, pessoal. Onde, então, eu falo assim, ó, a minha população no tempo n mais 1 é o R, que é a taxa de crescimento, vezes o xn, vezes 1 menos xn. Em que aqui agora o X de N, pessoal, a nossa população, ela é representada em termos da porcentagem de indivíduos vivos. Então, X de N é um número entre 0 e 1, que é a porcentagem de indivíduos vivos. Logo, 1 menos Xn é a porcentagem quer dizer, 1 menos Xn, o que acontece? Conforme a minha se eu tiver a porcentagem de indivíduos vivos muito próximo de um, pessoal, 100%, um menos aquilo vai tender a zero, tudo bem? Então, ele vai dar aquela que a gente chama aquele equilíbrio para o nosso crescimento, tudo bem? Ele não vai deixar isso aqui estourar, convergir, ir para o infinito, né? Divergir, tá certo? Então, esse fator aqui, conforme xn se aproxima de 1, o 1 menos xn tende a zero. Tá vendo? Essa é a ideia. Então, é esse o modelinho matemático conhecido como recorrência logística. E o que nós vamos estudar aqui é um comportamento bastante interessante e peculiar dessa recorrência aqui, quando a gente usa valores de R próximos entre 3,5 e 4, particularmente, né? Então, vejamos, pessoal. Primeiramente, o seguinte: se esse é o nosso modelinho, como que a gente pode, primeiramente, estudar ou escrever o número de indivíduos no tempo n-1 como função do número de elementos no tempo n. Então, note o seguinte: x de n mais 1 é uma função quadrática de n. Ó, multiplicando aqui a distributiva, tá certo? Isso aqui vai ficar o quê? Rxn menos Rxn quadrado, que dá, né,
a equação de uma parábola, né? Se a gente olhar, isso aqui é uma equação do segundo grau, onde quem que são os coeficientes da minha parábola? O A é menos R, porque o A é o termo do x quadrado, certo? É menos R. O B é o termo do x, é R. E o C, que seria a constante aqui, é zero. Tudo bem, pessoal? Como se tivesse um mais zero aqui, ó. Então, isso aqui é uma parábola assim, com concatividade para baixo. Como A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, ela admite um ponto de máximo. Quem é esse máximo aqui? Quem é o ponto de máximo? É muito simples. Basta eu derivar minha função, calcular f' de xn e igualar a zero. Então, f' de xn eu vou igualar a zero. Então, quem é a derivada disso? De menos rx quadrado mais rxn. Pela regrinha do polinômio lá. Cai o expoente, então menos 2r xn, fica menos 1 aqui, então menos 2r xn, e aqui mais r. Isso tudo igual a zero. Isolando o nosso xn, eu passo menos r para cá, r pode cancelar com r, então fica, passo menos 2 dividir, x, n, asterisco é 1 meio. Então, o ponto de máximo aqui é justamente no x, n igual a meio. Tudo bem, pessoal? Igual a meio. Então, qual é o valor da função nesse ponto, pessoal? Então, note que nesse ponto, quando x, n vale meio, vou substituir um meio aqui, ó. Vai ficar menos r sobre 4, mais r sobre 2, que é, fazendo a continha aqui, r sobre 2 menos r sobre 4 é justamente r sobre 4. Tudo bem? Então, note ainda o seguinte, ó, como C vale zero, pessoal, como C é zero, essa parábola aqui, ó, ela tem que passar pela origem, não é? Porque, ó, f de zero é zero. Se eu vier aqui, ó, f de zero, zero mais zero dá zero. Então, ela passa pela origem. Olha lá, ó. No x igual a zero, y vale zero. Ela passa pela origem. Além disso, quanto que vale o f de 1, pessoal? Que é o maior valor de x. O maior valor de xn, ó, ele vai entre 0 e 1. Então, o maior valor de xn é 1. Quando tem o 1 aqui e 1 aqui, menos r, 1 ao quadrado dá menos r. Mais r vezes 1, mais r. Menos r mais r também dá zero. Então, o f de 1 também dá zero. E ela corta o eixo x no ponto 1. Então, de forma gráfica, veja, o que nós temos aqui, pessoal, são essas parábolas aqui. Para r igual a 1, então ela começa aqui no zero, volta aqui no zero no x igual a 1, e a altura dela aqui, ó, bem no x igual a meio, quanto que ela vale? R sobre 4. Então, 1 sobre 4, 1 quarto. Olha lá, 0,25. Para R igual a 2, o que vai mudar? Vai ser igualzinha, só vai mudar a altura dela, né? Ela é mais alta do que essa aqui, ó. Essa aqui vai até o 0,25. Para R igual a 2, ó, ela vai até o 0,5. Porque o ponto de máximo ó, é 1, quer dizer, 2 sobre 4, né? O R é 2, 2 sobre 4 dá meio. E se o R é igual a 4? Se o R é igual a 4, ela dá uma parábola igualzinha, mas no mais alta ainda, né? No ponto de máximo aqui, no x igual a meio, nós temos R, nós temos aqui o valor da função sendo igual a 1. 4 sobre 4 dá 1. Então, basicamente, mudar o R, pessoal, ele muda um pouquinho a altura da parábola, né? Deu para entender? Então, veja, já vimos então que a forma dessa nossa funçãozinha aqui
é uma parábola. O que nós queremos agora? Nós queremos simular várias iterações desse método para analisar, digamos assim, o que acontece com a população ao longo de diversas iterações. Ao longo, vamos supor aqui, de 100 iterações. Então, eu vou mostrar o nosso código aqui em Python, vou abrir o nosso idle e veja bem, o que a gente quer simular, pessoal? Então, ó, aqui eu tenho import matplotlib.pyplot, simplesmente para eu plotar um gráfico, tá? É a função que faz a gente plotar. Então, ó, o número de iterações, 100. Eu defini aqui max igual a 100. Agora eu vou ler dois valores. Primeiro, qual que é o meu R, valor da constante R, e qual que é a minha população inicial, meu X inicial, X0. Então, ó, a minha população vai ser uma lista de 100 valores de X. Então, o meu X inicial é o primeiro elemento da lista. E o que eu vou fazer aqui é iterar, ó, for i in range de 1 até max, então eu vou iterar. Para 100 iterações, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o meu novo x, que é r vezes x, vezes 1 menos x, e vou colocar esse x na lista. Para i igual a 2, calculo o novo x, coloco o novo x na lista. E eu vou ver como a minha população vai variar ao longo do tempo, que é o i aqui. Tudo bem? Lógico, eu ploto quem é a população no longo prazo. O último elemento da lista população é a população no longo prazo. Mas eu estou plotando aqui um gráfico, pessoal, olha lá, um plot em que eu crio o meu eixo X, são todos os valores pertencentes a esse range aqui. Então, vai começar no 1, vai até max. Quem que é o meu eixo Y? É a população. É a população. Então, para cada ponto, para cada tempo aqui, ó, tudo bem? De 0 até max, eu vou ter um valor de população. Tudo bem? Então, vamos rodar esse programinha e ver o que acontece. F5. Rodei. Então, ele está pedindo aqui, ó, digite uma constante R. Eu vou pôr 0,5. E quem que é a população inicial? Eu também vou pôr 0,5. Olha o meu gráfico aqui. Então, veja, pessoal, ele foi para, olha lá, extermínio, né? Ó. A minha população foi diminuindo, diminuindo. Aqui, quando chegou mais ou menos no 10, ela já estava praticamente no zero. Diminuiu, diminuiu. Então, extermínio, né? A gente chama que aqui, ó, não sobra ninguém vivo, né? Então, a nossa população foi exterminada. No longo prazo, ela foi para zero. Tudo bem, pessoal? Só que vamos ver o que acontece com essa nossa simulaçãozinha para alguns valores específicos aqui, ó. Então, eu vou pegar R igual a 1 e x0 igual a 0,4. Praticamente vai fazer a mesma coisa. Então, R igual a 1, 0,4. O que aconteceu com a nossa... Olha lá, pessoal. Foi um pouco mais lento o decaimento, um pouco mais lento, mas, ó, quando chegou aqui perto dos 60, do item, foi praticamente para zero. A minha população lentamente foi sumindo, 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 meu X foi ficando cada vez mais próximo de zero, até que ele sumiu em zero. Tudo bem? Vamos ver agora se colocar R igual a 2 e X igual a 0,4. Então, veja. R igual a 2 e 0,4. Veja, pessoal. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Ela começou no 0,4, cresceu rapidamente e se estabilizou em 0,5. Virou constante. Interessante, né? Então, a população estabilizou no meio, né? Agora, vamos ver o que acontece se eu colocar R igual a 2,4 e x igual a 0,6. Então, vamos ver aqui, ó. R igual a 2,4
e x igual a 0,6. O que acontece? Olha só que comportamento estranho, pessoal. Ela estava 0,6, decaiu, subiu um pouquinho, decaiu, subiu um pouquinho. Quer dizer, ela deu uma certa aqui oscilada, mas depois convergiu para 0,582, 583, né? Ficou uma reta. Tudo bem? 583. Comportamento interessante, né? E agora, se R for igual a 3 e x0 for 0,4? Então, R3, x0, 0,4. Veja só, pessoal. Olha que coisa mais estranha. Ela praticamente não converge, ela não estabiliza. Ela começa no 0,4, aí ela dá um salto lá para 0,77 alguma coisa, 0,72. E aí, olha que comportamento estranho. Ela oscila entre 0,7 e 0,6. E vai. Quer dizer, num instante ela está 0,71, depois ela está 0,6. 0,71, 0,61, 0,72, 0,61. E ela vai afunilando, mas ela não converge, ela fica nesse padrão, né? Nessa oscilação permanente. Vocês estão vendo, pessoal? Que comportamento diferente. E por fim, agora, vamos ver o que acontece quando a gente coloca R igual a 4 e x igual a 0,4, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. R igual a 4 e x igual a 0,4. Meu Deus, olha isso, pessoal. Que comportamento caótico. Quer dizer, agora não dá nem para ter uma, quer dizer, não dá nem para prever o que vai acontecer aqui, porque ó, ela começou no 0,4, foi quase para o 1, depois veio para o 0, quase 0,2, voltou para o 1, aí caiu quase para o 0 aqui, do 0 subiu lá para quase para o 0,9 e, meu Deus, ficou uma oscilação, quer dizer, ela quase extinguiu a população, depois ela foi lá para o máximo, depois ela fica variando, aí aqui apareceu um platô perto do 0, aí depois, nossa, é um comportamento totalmente imprevisível e caótico, vocês estão vendo? Então aqui, pessoal, nesse regime aqui, a minha população é um negócio que não converge. Ela, pelo contrário, ela fica oscilando aqui e, ao contrário do caso anterior, que ela oscilava em torno de dois valores ali, 0,7 e 0,6, aquela oscila de maneira totalmente imprevisível. Vocês estão vendo? Então, pessoal, essa é a isso é a graça de se estudar a recorrência logística. Quer dizer, para alguns valores de R, a gente tem comportamentos totalmente caóticos e imprevisíveis. Tudo bem? Então, nós vamos, nos vídeos a seguir, estudar como que a nossa população de equilíbrio, agora nós não estamos interessados somente nós não estamos interessados em ver a população em cada instante. Nós estamos interessados em ver o que acontece com a população de equilíbrio, tudo bem? Eu vou rodar meu sistema por 1000 iterações, 1000, e vou ver quem que é a população de equilíbrio. Como essa população de equilíbrio varia em função do meu R. Esse é o estudo que nós vamos fazer nos próximos vídeos. E algo muito legal vai emergir, vocês vão ver. Um fenômeno muito interessante vai emergir. Então, por enquanto, nesse vídeo, a gente vai ficando por aqui, que eu queria mostrar isso para vocês, tudo bem? Bons estudos aí, e nos próximos vídeos, então, teremos uma discussão de como a população de equilíbrio pode ser determinada como função de quem? Do meu parâmetro R aqui.
Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve.